Bom dia, bom dia! E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Wilker Cardoso, começando mais um vídeo para vocês. E hoje, mostrando um pouquinho para vocês aqui das estradas de Portugal. Mas como eu falei no último vídeo, quero deixar também uma reflexão aí para você. Para você que mora aqui em Portugal, para você que me assiste aí do Brasil. Não importa, da onde você tá vendo, eu queria que você acompanhasse comigo essa reflexão enquanto você vê aí um pouquinho das estradas de Portugal, tá bom? E então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, estou aqui pelas estradas de Portugal e vou aproveitar e deixar para vocês uma reflexão. Como eu sempre disse para vocês nos meus vídeos, eu sou cristão, né, e não consigo levar a minha vida sem essa direção e sem essa dependência de Deus. Sou grato a Ele por tudo que Ele já fez na minha vida, pelo cuidado dEle, pelos livramentos, pelas bênçãos e por tantas outras coisas. Então eu quero também aproveitar e compartilhar um pouquinho disso com vocês. Enquanto eu estou aqui pelas estradas de Portugal, vou contando algumas histórias do que Deus já fez e falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Se você conhece um pouquinho sobre histórias bíblicas, sobre textos, sobre assuntos bíblicos, você sabe que a Bíblia é um livro composto por vários livros menores que geram uma composição aí de 66 livros. 66 livros, cerca de 40 autores, aproximadamente, né? Vamos dizer assim. E um dos livros que eu acredito que é pouco comentado ou falado é sobre o profeta Ezequiel. Mas eu quero deixar somente ali um trechinho para vocês daquilo que Deus mostrou ao profeta em uma visão, em um momento que o povo de Israel está afastado da presença de Deus, está longe da sua palavra, da sua direção, está vivendo uma vida miserável, vamos dizer assim, com relação à sua espiritualidade, com relação à sua fé. E Deus traz uma visão ao profeta, mostrando para ele que do trono de Deus, ou do templo de Deus, sai um rio. Rio esse que tem atributos não naturais, vamos dizer assim, capacidades que um rio natural não tem. É algo que nos leva a entender que ele não está falando de natureza apenas, está usando a analogia para nos mostrar alguma coisa além. E a característica que vai marcar nesse rio é que o profeta vê um homem medindo 500 metros da margem para dentro do rio. E eles caminham esses 500 metros e a água está ali pelos tornozelos. 500 metros em direção ao interior de um rio é uma distância considerável para você não ter ainda submergido, para você ainda não estar em águas profundas. E a visão continua. Então aquele homem mede mais 500 metros, agora são 1000 metros e a água está ali pelos joelhos. Ainda não é suficiente para você nadar. Mais 500 metros e a água está pelos lombos ou pela cintura. E já é uma água bem mais profunda, claro, considerando os primeiros 500. Só que ele mede mais 500 e aí nós chegamos a águas profundas, aonde não se pode nadar, aonde não se pode ficar de pé, águas que só se podem atravessar a nado. E toda essa visão, todo esse intuito, esse entendimento que Deus está mostrando ao profeta, ao meu ver, se refere ao nosso relacionamento com Deus. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Como é que nós estamos tratando a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus? Porque veja bem, se você está com água pelos pés, né, ali aos tornozelos, são águas, não estou dizendo que não são. Mas me parece algo assim muito superficial, muito simples. Quando eu preciso de alguma coisa, aí eu corro para Deus. Quando eu necessito de uma cura ou de uma solução para um problema, aí eu corro para Deus. Quer dizer, eu estou naquela aguinha superficial. Deus é só um escape, Deus é só
algo que quando eu necessito eu vou até lá. Ah não, eu já fui um pouco mais fundo, eu já estou com água ali pelos joelhos no meu relacionamento com Deus e aprendi um pouco mais, Ele já tem me tratado de algumas coisas, eu percebo que eu preciso melhorar em alguns aspectos, mas eu não consigo obedecer plenamente. Sabe, eu não sou aquela pessoa que quando eu sinto uma direção de Deus, eu não vou lá, não. Eu fico na minha, eu deixo quieto, eu digo manda outro, envia outro. Não, eu já estou um pouco mais além. Eu já estou nos 1.500 metros rio adentro, né? E eu quase sempre obedeço a Deus quando Deus fala, quando Deus pede, com relação a quase tudo. Só não consigo perdoar algumas coisas, não consigo lidar com certas pessoas, me magoa demais. Então você está ali com aguinhas pelos lombos. No seu relacionamento com Deus, você entendeu algumas coisas, você entendeu que Ele não é só a fonte dos desejos que você pede e recebe, você entendeu que há algo mais, que você precisa de algo mais, só que você não consegue obedecer plenamente. Tem aquele vício que você ainda não se libertou, tem aquela mágoa que você ainda não tirou do seu coração, ou até mesmo tem aquela direção que Deus está te dando para você fazer alguma coisa fora, né, do seu contexto natural, que é simplesmente, eu vou à reunião da minha igreja, mas Deus está pedindo para você fazer algo além e você diz, não, aí já não é para mim. Então o seu relacionamento com Deus está indo aos poucos para uma direção certa, mas você chegou num ponto que você travou e falou, não, daqui eu não passo. Só que o profeta não fez isso, muito pelo contrário. Quando aquela pessoa que ele está vendo médios mais 500 metros, ele vai às águas profundas, porque essa ilustração está dizendo assim, eu saí da minha capacidade humana, eu saí da minha estrutura que me cerca, né? Seja os meus amigos, a minha família, seja o meu diploma, os meus conhecimentos. Eu saí das minhas capacidades e agora eu estou na dependência de Deus. Essa ilustração é exatamente para você entender que Deus, né, em espírito, o Espírito Santo, Ele quer relacionamento com você, mas não de momentos, não de circunstâncias, não de quando você quer. Ele quer estar todo o tempo na sua vida, a ponto de você não tomar decisões, né, importantes sem a direção dele, seja relacionamento, seja profissional, seja ministerial, que você não tome as decisões pela sua própria força, mas sim pela direção dele, mas sim por aquilo que ele pode te mostrar e te direcionar, porque aí sim você vai ser vitorioso, aí sim você vai ter plenitude na sua vida, aí sim você vai colher os frutos, né, que só o Espírito Santo pode te trazer. E algo que me dá esse entendimento, essa visibilidade, vamos dizer assim, do que esse texto mostra, é que quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, a primeira cidade que eles vão enfrentar é uma cidade poderosa, bem murada, que tem um exército considerável, né, Jericó. E a estratégia que Deus dá para Josué é uma estratégia totalmente avessa do que você esperaria de um exército. Porque a estratégia que Deus dá para Josué, circula a cidade, não era de um cerco, de vocês vão ficar posicionados em pontos estratégicos e vão impedir que a cidade receba alimento, e com isso eles vão definhar. Não, o que Deus está dizendo é circula, dá só uma volta, 2, 3, 4 voltas. No dia que eu disser, ou seja, no 7º dia, vocês vão parar todos nesse círculo, cada um de frente para a muralha, aonde você está, vão gritar e a muralha vai cair e vocês vão invadir. Pela lógica militar, ninguém colocaria soldados enfileirados num círculo em volta de uma cidade. Pela lógica humana, você ia concentrar grupos específicos, né, guarnições específicas em pontos de fragilidade da muralha, em pontos mais baixos,
uma, duas frentes para tentar invadir, e aí sim, usando de estratégia, minar as forças daquela cidade até você conseguir. Tanto que você vai ver que a próxima cidade, que é Ai, Deus dá uma estratégia. Olha, vocês vão fazer assim, manda um grupo pequeno para chamar a atenção deles, manda um grupo, né, maior, circular a cidade fora da vista. Quando eles vierem para cima de vocês, vocês recuam e eles vão ficar prensados entre os dois exércitos. Ali você vê uma estratégia militar coerente com o entendimento humano. Mas na primeira não. Na primeira você vê que Deus está dizendo, não vai ser uma estratégia humana que vai vencer, não vai ser as forças de vocês ou a experiência de vocês, seja Josué como um líder ou Caleb como um co-líder, não vai ser isso que vai trazer a vitória para vocês. O que vai trazer a vitória para vocês é obedecer. E é isso que aquela visão do rio vai trazendo para mim, que muitas vezes a gente está confiando, tô indo, mas tô indo com o meu apoio, tô indo, mas tô indo com a segurança de que eu sei onde eu tô pisando, tô até aqui, porque até aqui eu sei que eu posso me manter. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é uma dependência, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É uma entrega total. Claro que Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, claro que estratégias são importantes na sua vida, mas dependência de Deus é muito além. A dependência de Deus é o que mais vai fazer você colher frutos verdadeiros, bons, justos, retos, sem precisar usar de maldade, de malícia, sem precisar pisar em ninguém. E aquela visão de um rio, onde você se aprofunda, onde você se entrega, onde você sai das suas capacidades psíquicas, do seu diploma, da sua formação, e entra na área da confiança em Deus, entra na área da dependência em Deus. Isso é uma visão daquilo que a gente às vezes não percebe, de ser cheio do Espírito Santo. Poxa, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não quero perdoar fulano. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu só entro nas áreas que eu domino, que eu tenho conhecimento. Isso não é ser cheio do Espírito, querido. Você está querendo controlar o Espírito. Você está querendo dominar sobre ele e dizer, eu faço o que você quer, desde que não seja contrário ao que eu quero. Sabe, a visão de ser cheio do Espírito é algo muito além disso. Não é algo sobre você recebendo mais de Deus. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade, ninguém tem capacidade de receber a totalidade do Espírito. É a nossa visão que está torta, que está errada. Presta atenção. Um professor tentando explicar para os seus alunos, né, o que é ser cheio, e via que eles não tinham essa condição e essa percepção de compreender. Ele falou, tá bom, vamos fazer uma experiência. A escola tinha lá uma piscina, e ele falou, peguem aqui, deu uma peneirinha, aquelas peneirinhas de cozinha, de coar o suco, o sumo, de coar alguma coisa, deu uma peneira para cada um e falou, vão lá na piscina, dobrem lá os joelhos e encham. Eu quero ver vocês encherem essa peneirinha. Imagina que cada peneira dessa é você. Eu quero que vocês vão até lá e encham a peneira. Passa ela na água. A água vai ser realmente o Espírito Santo. A água é a presença do Espírito Santo. Eu quero que vocês enfiem a peneira na água e ela tem que sair cheia. E aí sim você vai dizer, estou cheio do Espírito Santo. Pois bem, os alunos tentando entender, né, a funcionalidade daquela situação dobraram lá os joelhos, as bordas da piscina, e começaram a passar a peneira dentro d'água. 1, 2, 3, 4. Só que a peneira molhava, mas ela saía cheia, não. Muitas vezes nós também somos assim. A gente vai num culto, numa reunião, numa célula, numa vigília, e o Espírito Santo até nos molha, mas não enche. Mas por quê? É porque ele não quer? É porque ele não quer te encher? É porque ele não quer ser pleno na sua vida? Não, é porque você não deixa. Você quer depender do seu eu, você quer depender do seu conhecimento, você quer depender das suas forças. Poxa, no que isso se aplica? Em tudo na sua vida. Na sua profissão, na sua escola, no seu ministério, no seu trabalho, na sua escolha de migrar para um país ou para outro, em tudo. O Espírito Santo, ele tem poder, ele pode te direcionar, ele pode dizer, vai por aqui, vai por ali, não vá por ali. E isso vai moldando a sua vida, o seu entendimento, independente da sua idade, de quantos anos você tem,
e você vai começando a ver as coisas que Deus tem para a sua vida de uma forma mais simples. E aí os alunos estão lá, passa a peneira na água, a peneira sai molhada, e eu acho que na cabeça deles, né, tinha uma expectativa de acontecer algo sobrenatural, algo assim extraordinário, da água se tornar uma bolha de gel ou qualquer coisa assim, e de repente a peneira sair cheia. E não acontecia, mas eles continuaram. Aí passado uma hora um aluno falou, eu desisto. Desistiu, saiu, foi embora, e 2 continuaram. Nada, molhava, mas nada, as mãos já começaram a ficar enrugadas e nada, né? Tinha uma insistência, 2 horas depois desistiu o outro e foi embora. E o outro continuou ali, sozinho. Não, Deus, eu quero entender, né? Você pode ver que isso representa até os níveis de fé. Um tem mais, outro tem menos, mas aquele ali estava insistindo. E aí, passando mais quase uma hora, o professor apareceu lá e falou, então, e os colegas? Ele falou, olha, professor, eles desistiram, mas eu creio, apesar de eu não entender, eu creio que o Espírito Santo tem a capacidade de nos encher, então eu estou aqui, tentando. Faz 3 horas, mas eu vou tentar até eu conseguir, eu tenho fé. E o professor falou, bem, mas você não conseguiu? Ele falou, não, por quê? Porque a peneira é furada, a peneira tem seus furos, seus buracos, e eu não consigo, ela nunca está cheia. Aí o professor olhou bem para a cara dele e falou, entende, passa só mais uma vez. Nada aconteceu. Olhou, saiu, algumas gotinhas pingaram e tá lá a peneira seca. Ele falou, então vamos fazer outra coisa. Enfia aí a peneira de volta na água e não tira ainda. Aí ele só mergulhou a peneira ali dentro daquela água, esperou alguns segundos, né, para ver se acontecia alguma coisa sobrenatural. Aí o professor falou para ele, solta a peneira. Solta a peneira. Aí, na cabeça daquele jovem, parece que uma portinha começou a abrir e uma luz foi raiando, né, por trás daquela porta, e as coisas começaram a aparecer mais claras, e ele começou a perceber o que ele não tinha entendido. Eu não tenho a capacidade de me encher do Espírito bebendo um golinho a cada semana, um golinho ou um copo, um balde que seja, a cada culto, a cada reunião, a cada oração. O que eu tenho que fazer é me render, é me entregar, é me lançar aos pés dele. Não é esperar que o rio venha invadir minha vida. É eu que tenho que ir adentrando todos os dias, ainda que com as minhas falhas, com os meus erros. Todos os dias eu vou mais 500 metros. Todos os dias eu vou mais 500 metros em direção ao perdão, em direção à obediência. Todos os dias eu vou mais 500 metros em direção a obedecer à voz do Espírito e crendo no sobrenatural. E aí sim é que aquele jovem entendeu que não dava para tentar consumir o Espírito Santo, engolir, beber. Ele tinha que se entregar, que se render, que não era uma questão de ter mais dele, mas sim de se render mais a ele. E é isso que eu queria deixar para você que tem acompanhado aí esse canal ao longo desse tempo. Deus tem coisas boas para a sua vida, Deus tem coisas boas para a sua família, para a sua casa. E Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu daquilo que você precisa, mas falta muitas vezes nós nos entregarmos, nós nos rendermos, nós apresentarmos a Ele tudo, dependência. Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que o Senhor quiser. E aí sim, querido, você vai começar a ver mudança. Então essa era aquela reflexão que eu queria deixar para você hoje, aqui andando por Portugal. Peguei um pedacinho ali da IC12, agora estou aqui na IP3. E espero que isso tenha valia para a sua vida, que você possa entender o quão importante é você se render ao Espírito Santo de Deus e obedecer à voz dele em tudo que você for fazer, tá bom? Deus te abençoe, vai com fé, que vai dar certo, e até o próximo vídeo.